tá. A aula de hoje é sobre derivada, né? Vamos começar o curso de derivada. É só lembrando aqui que a ideia do problema de derivada, né, é o objetivo de determinar qual é o coeficiente angular, né, da reta tangente num ponto dado de uma curva qualquer. Essa que é o objetivo de derivada. Né? Como que calcula isso, né? E as técnicas que depois vai ser durante esse mês, né, até a avaliação, para aprender como que calcula, né, e determina alguma aplicação com derivadas. E esse problema aí, óbvio que não foi iniciado quando o Newton e Leibniz, era um problema já antigo, desde a Grécia Antiga, né, como tentavam como determinar as retas tangentes de uma curva dada qualquer, né? Eles só conseguiam determinar de figuras mais simples, né? Circunferência, algumas parábolas, né? Retas, curvas que são mais visivelmente claras de calcular, e eram mais usadas na época. E também que a ferramenta matemática que tinha na época também era bem restrito comparada do que é hoje. Mas essa ideia que eu vou apresentar geométrica aqui para vocês é uma ideia do Fermat, né? Isso daí mais ou menos, acho que pelo que eu tenho aqui minhas referências, foi em meados de 1630, né, quando ele publicou essa ideia dele aí, né, que era o seguinte. Vamos pegar aqui no GeoGebra para ficar mais fácil de ver e o movimento, ao invés de fazer um desenho estático, né? Então eu tenho um ponto aqui, vou considerar o ponto A, o ponto onde eu quero calcular a derivada, né? Então a ideia que o Fermat colocou, eu pego... Aqui estou considerando uma curva qualquer, não importa, né? Coloquei uma aqui só para aparecer bonitinho na hora de visualizar. E vou pegar um ponto, né, à frente aqui, mais à frente, pode ser atrás também fazer, mas eu vou fazer só na frente, mas a ideia abaixo de A ou acima de A também vai ser análogo o procedimento geométrico. Aí você tem um valor próximo aqui que está definido, então se eu vou pegar a reta secante dos dois. Eu até montei aqui para ficar mais fácil. Fecha aqui, não quero colocar de novo. Então eu pego a reta secante deles, né? Então eu tenho aqui a reta secante, eu quero determinar qual o coeficiente angular dessa reta secante com a curva, né? Então como que eu posso fazer, né, calcular para saber que quando o B vai aproximar do A, determinar o coeficiente angular aqui da reta tangente no ponto A com a curva, né? Então a ideia é mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais longe para ficar mais fácil visível aqui. Então vou pegar aqui as retas, não quero calculadora. Eu vou pegar as perpendicular do ponto A e B, né, com eixo X, onde está variando aqui. Tem a medida aqui do ponto A até B. Desse do A até A eu obtenho o meu F de A, né, que está aqui. E também com o do B eu vou obter aqui meu F de B. Então essa distância aqui equivale ao F de B. O meu B aqui eu vou considerar um A mais um valor aí acrescentado, né? Então A até B você consegue colocar A mais um valor aí que eu depois vou denotar como H. Então você tem o F de A mais H e o F de A. Então essa distância aqui é o F de A mais H menos F de A. Tá. O ângulo que eu quero determinar é esse daqui. Vou ter que dar um zoom aqui. É o que seria o coeficiente angular aqui da reta secante com eixo X. Deixa eu voltar aqui com o eixo X. Mas eu quero saber, né? Deixa eu só diminuir aqui. Como que calcula, né? Através usando de limite, né, que foi mais formalizado para chegar aqui. Então, por causa através olhando nesse triângulo, você tem aqui que o tangente do alfa, né, é o que? Essa medida dividido por essa, né, o que seria o A mais H menos A, só sobra essa medida aqui, é o H, né, a distância que eu estou acrescentando a mais. E com essa distância aqui é o F de A mais H menos F de A. Então, por causa desse triângulo, você consegue determinar o coeficiente angular, o tangente, né? Aí aqui você quer saber isso daí, você tem que mandar esse valor aqui e aproximar
o B perto de A. Isso quer dizer o quê? O que eu estou fazendo? Estou pegando essa medida H aqui de A até B, eu estou indo para zero. Então, a grosso modo, conseguir determinar a tangente, né, o coeficiente angular da tangente, da reta tangente com a curva, é calcular esse limite. Eu vou pegar aqui, vou indo chegando até perto e consigo calcular. Não dá para colocar muitas vezes em cima porque não vou conseguir obter o triângulo certo, né? Então a ideia é você monta o limite. Então o limite é isso daqui. Se fosse para o outro lado, também tá a coisa. O ângulo seria montado de outro jeito aqui, né? Onde está o alfa ali aberto. Mas também conseguiria calcular. Tá, então a formalidade, né, vou escrever agora para vocês, né, de todo esse procedimento, seria, né? Então eu tenho, né, que eu vou considerar uma função f do intervalo i em r, né, e aqui f é contínua em um ponto A desse intervalo. Então o que eu coloquei lá, aquele tangente do alfa, né, é igual a f de A mais h menos f de A dividido por h, que é a diferença da distância ali do A mais h, que é o ponto A e B que eu montei. Tá, então, se existir o limite, né, a gente chama esse limite. Se existiu, tipo, então eu posso calcular o coeficiente angular lá, se eu colocar aqui, vou calcular o limite. Quando h tende a zero, f de A mais h menos f de A dividido por h. Se eu consigo calcular esse limite existir, a gente chama de derivada, né, da função f nesse ponto A, né? Então, vou colocar aqui definição. Para colocar os nomes corretos, né? Eu coloco a derivada. A derivada de uma função f é a função. Aqui vamos denotar inicialmente aí com a notação de Newton, que é o f', definida por f' de x igual esse limite aí, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h, né? Então eu coloquei aí nesse x aí quando o h vai para zero, né? A x aqui está variando, pode ser qualquer valor. Então seria a nova função, você consegue calcular dependendo dos pontos do domínio da minha função. Então a derivada, né, chama derivada, é a função f' que é determinada do limite. Se acaso o limite existir, né, para todo x, né, no qual o limite existe. No qual existe. Tá. Aqui, nessa eu vou começar com essa definição, que muitas vezes é mais fácil de trabalhar alguns cálculos com essa, mas tem outras situações também que pode ter essa outra definição aqui que eu posso colocar, que é equivalente, né? Então, só lembrando aqui, né, se eu tenho lá, vou considerar aqui que a função é diferenciável no ponto A. Então, eu tenho aqui que f' é diferenciável em x igual a A. Né? Então, sobre essa definição, eu posso escrever assim, o f' de A é igual limite quando h tende a zero, de f de A mais h menos f de A dividido por h. Tá, mas eu também posso escrever essa expressão dessa forma. Limite quando x tende a A, de f de x menos f de A dividido por x menos A. Aí você vai perguntar, mas por que, professor? Você pode trocar isso daí, né? Aqui é mudança variável, como a gente já estudou um pouco nos limites, né? No curso de limites aí. Então, se eu escrever aqui o x igual a mais h,
né? Isso daqui eu vou ter que h igual x menos a, né, para trocar, né? Aí, e quando o h vai para zero, né, isso vai implicar que o x vai para a, né, fazendo essa troca. Então aqui, ó, você tem no lugar de o h, você troca por x menos a, né? E o a mais h você troca por x. Aí a variável h está indo para zero, por causa dessa expressão, eu tenho que o x vai para a. Tá? Essa outra definição aqui pode aparecer também, ou dependendo da situação, para ficar mais conveniente, pode ser usada dessa. Eu até vou mais para frente usar uma situação que trabalho com esse limite aqui. Tá? Agora também, a ideia parecida como a gente estudou em funções contínuas, né, você pode calcular a derivada em todo o seu ponto de domínio e também pode calcular a derivada no extremo, né, fala assim, extremos do domínio, né, onde é o valor máximo do domínio, o valor mínimo do domínio. Então, para poder mostrar se é diferenciável nesses pontos, tem que definir o que seriam as derivadas laterais de um ponto. Tá? Aqui, vou colocar a definição. Tá? Vou colocar aqui, escrever formalzinho, bonito, seja pertencente ao intervalo, né? Onde I é um intervalo contido no domínio de uma função f. Tá, vamos falar assim, dizemos que f é derivável à direita no ponto A. Vou colocar ponto o A aqui, colocar do lado mesmo, aproveitar um pouco mais, né? Quando aqui os limites laterais, quando o x tende pela direita de f de x menos f de a dividido por x menos a, que também eu posso escrever o limite quando h tende a zero pela direita de f de a mais h menos f de a sobre h existem, né? Existe. A ideia é que eu estou colocando existe, caso se for por mais ou menos infinito, né, eu vou considerar que não existe, tá bom? E a notação, muitas vezes posso usar aqui, tem vezes que aparece derivada aqui com um sinal de mais de a, ou o sinal de mais de a está em cima, tá? E derivado à esquerda, derivável à esquerda, é feita de forma análoga, né, a definição. Só vou trocar pelo limite à esquerda. Vou colocar aqui embaixo, né, dizemos que f é derivável à esquerda no ponto A, né, quando o limite aqui, quando o x tende à esquerda de f de x menos f de a, x menos a, que é igual o limite quando h tende a zero pela esquerda de f de a mais h menos f de a dividido por h, existe, né? E a notação
só troco do lugar do mais, né? Coloco menos. Tá, então, olhando aqui do jeito que eu estou definindo, né, se a função é derivável à esquerda e à direita, eu já posso fazer um leque aí, né, com os limites laterais, né, do teorema na aula lá de limites laterais, né? Quando lembra lá, fala assim, vou dizer que um limite existe, né, se os limites laterais existem e coincide. Então, se eu aplicar aqui para essa situação, né, se minha função é derivável num ponto A, né, eu posso dizer também que se caso os limites laterais dessa função existem, né, que seria o limite lateral da derivada à esquerda e a derivada da direita dessa função existe e ainda coincide, né? Então você pode já também assimilar assim para mostrar que uma derivada existe, é calcular os limites laterais, dependendo do caso. Ou para provar que não existe, você calcula os limites laterais e mostra que são ou distintos ou que algum deles também ou não existe, né, para conseguir calcular. Eu vou começar com alguns exemplos aqui, por enquanto, inicialmente, antes de apresentar, né, que é o objetivo da aula, apresentar as regras básicas de diferenciação, né, mas primeiro eu vou mostrar aqui como calcular na forma que eu digo roots aqui através de limite, né, e também provar como que não é diferenciável, né? Muitas vezes você vai ter que apelar, né, pela definição formal para mostrar que uma situação não é diferenciável, né, da função num ponto. Tá? Então tá, eu vou começar calculando aqui. Vou pegar o exemplo. Eu vou calcular, eu quero a função f de x igual a x dividido por x mais 12. Né? Então, como eu calcularia através da definição, né, de derivada dessa função aí. Né? Então, vou lá calcular f' de x. Vou usar aqui o do h, limite quando h vai para zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Aí como que eu vou calcular através da definição? Tá, a primeira coisa que eu tenho que trocar aí, o meu f de x mais h. O que que é? Meu f de x mais h, né? Esse daqui eu vou repetir. Quando você não calculou o limite, você tem que repetir o limite. O f de x mais h é no lugar do x, eu vou trocar por x mais h. Então, vou colocar aqui entre parênteses. Então vai ser x mais h dividido por x mais h mais 12, né? Menos f de x. O f de x é só repetir. X dividido por x mais 12. E aqui está tudo dividido por h. Aí a pessoa olha aqui, nossa, que expressão grande, assustadora. Não, você só calma e reorganizando. Então eu vou reorganizar o próximo passo aqui. Eu vou colocar o h, o dividido por h aí, multiplicando, né? Quando eu falo aqui, limite, quando h tende a zero, vou colocar 1 sobre h, para simplificar aqui a expressão, e vou fazer agora essa subtração aí do quociente do x mais h dividido por x mais h mais 12, menos x dividido por x mais 12. Então a ideia é que no denominador eu vou manter as duas multiplicações aí, não vou abrir. Tá? Nesse caso, não é conveniente muito abrir para não gerar muita confusão, né? Ou ficar uma expressão muito grande. Eu sempre aconselho primeiro, assim você vai carregando as multiplicações. Só no final, se achar necessário, você distribui a multiplicação. Aí no numerador, né? No primeiro aí da fração, você vai ter que trocar o x mais h, vai ser x mais h vezes x mais 12. Né? X mais h, x mais 12. Menos o x vezes o x mais h mais 12. Aqui. Fechei um parênteses aqui. Tá. Agora, quando você chega nessa situação, então o certo aqui é só no numerador eu vou distribuir as contas, para ver se eu consigo simplificar, para depois eu ver no denominador. Denominador
eu sempre dou estratégia que tipo, a última coisa por enquanto você vai mexer, né? Então aqui, ó, vamos arrumar primeiro o numerador dentro aqui da expressão. Colocar tudo aqui e calcular. Então isso daqui vai ficar como? Limite, quando h tende a 0, 1 sobre h por enquanto deixa aqui quietinho, né? Então, eu vou fazer a primeira multiplicação do x mais h com x mais 12, né? Então vou fazer a distributiva aqui, ó. Aqui. Então primeiro vai ficar aqui. Vou abrir aqui primeiro o numerador, depois eu repito o denominador. É x ao quadrado mais 12x, o primeiro. Aí mais hx mais 12h, esse daqui. O outro, vou ter que abrir mais aqui minha fração. O x vezes x é mais, menos, né? Tem um sinal de menos, tem que tomar cuidado. Então, o menos x vezes x é menos x ao quadrado. Menos x vezes h é menos xh. E o menos x vezes 12 é menos 12x. Fechar aqui o parênteses, colchetes, e repito o denominador. Agora eu vou fazer um pouquinho grande. Vamos continuando. Isso eu falo para vocês fazerem essa estratégia aqui para tomar cuidado. Também vai ser útil, não só aqui em derivadas, depois quando for precisar calcular. Também integrais, quando estudaremos mais futuramente. É sempre bom sempre estar nessa minha estratégia para fazer na hora de calcular, para não deixar nenhuma coisa para trás ou acabar atropelando e fazendo algum cálculo errado. Tá? Então, aqui eu vou olhar a expressão, o que eu posso simplificar, né? Primeiro aqui, eu tenho o x ao quadrado com menos x ao quadrado. O 12x, né, eu tenho com menos 12x, eu posso simplificar. O hx, xh é a mesma coisa, né, só comutatividade. Então, o hx eu posso simplificar com menos xh. Só sobrou 12h, então eu vou reescrever de novo aqui com cuidado. Então, eu tenho limite, tende a 0, 1 sobre h vezes a outra fração aqui. Vou colocar entre parênteses aqui. No numerador só sobrou 12h. E o denominador é x mais h mais 12, x mais 12. Né? Aí aqui, ó, você vê que tem uma multiplicação de duas frações. Então, nessa multiplicação, no numerador eu tenho um h e no denominador tem outro h. Né? O h está multiplicando todo o denominador. Poderia aqui, ó, já também ter reescrito, poderia ter reescrito assim. Né? Também não estaria errado. Né? Você só rearrumou. Aí aqui você tem a garantia que você pode pegar esse h e dividir com esse. Né? Então, vou continuar o limite, simplificando esse pedaço. E nunca esquecer de escrever o limite, porque você não calculou o limite ainda. Se você tirou o limite, você está me avisando que você calculou o limite. Né? Não é assim que se faz. É que teve muitos casos que eu vi na prova, fazia as contas e esquecia de escrever o limite. E estava escrevendo uma função e cometeu esse erro aí. Tá? Aí a expressão fica 12 dividido por x mais h mais 12, x mais 12. Tá, agora aqui eu vou relembrar a propriedade do quociente. Né? Se eu posso colocar no numerador e denominador. Meu h está indo para 0. Minha função tem x, professor, mas o que eu faço com esse x? Deixa quieto. O x você vai considerar como valores diferentes aí do h, ou se for coincidir tal, não importa. Mas quem está variando aí no limite é meu h. O x você tem que pensar como fosse constante na hora de calcular esse limite. Então, aqui você olhar no numerador, é constante 12, e sempre sabe que limite constante é constante. Vai ficar beleza. Então, eu posso repetir aqui 12 no numerador. No denominador, eu olho o seguinte. Eu tenho x mais h mais 12 vezes x mais 12. Isso daí, né, se o h vai para 0, então vai ficar ali, se eu trocar o h por 0, vai ficar x mais 12 e x mais 12. Então, a única condição aí que não vai ter problema é com x igual a menos 12. Então, se eu considero que x é diferente de menos 12, eu posso colocar o limite para baixo. Mas então, o limite no denominador não vai fazer diferença.
sabendo que eu não estou usando x igual menos 12. Então, eu posso calcular o limite aqui de h indo para zero, de x mais h, mais 12, x mais 12. Aqui está uma multiplicação, você vai separar limite por multiplicação, não vou ficar com tanta rigorosidade nos detalhes, né? O x mais 12 você vai considerar como uma constante, você sairia para fora do limite, é só trocar o h para zero. Então vai ficar 12 dividido por x mais 12 vezes x mais 12. As duas expressões aí no denominador é igual, então só escreve 12 por x mais 12 ao quadrado. Tá? Então esse daqui seria a derivada, né, da minha função x dividido por x mais 12. Qualquer valor aí de x, né, com x diferente de menos 12. Por que eu estou falando isso, professor? Porque a função não vai ter sentido calcular a derivada no x para igual a menos 12, porque na função também nem está definida. Né? A função é definida para x diferente de menos 12. Então, para todos os valores x diferente de 12, eu consigo calcular só a derivada e o limite existe. Então, a função f é diferenciável para todo x diferente de menos 12. Deixa eu apagar aqui que x diferente de menos 12. Né? Ah, se eu quero saber se é diferencial 2, aí você tem que calcular os limites laterais, mas na hora que você vai calcular os limites laterais, nesse caso aí, provavelmente vai dar algo para infinito ou menos infinito, então não vai ter sentido de calcular a diferenciabilidade no ponto x igual a menos 12. Eu faço a seguinte pergunta, né? Eu dou a função f de x. No caso aqui eu vou pegar uma bem simples, x ao quadrado mais 12. Né? Eu quero calcular a derivada de f no ponto x igual a 1. Eu quero que você dá o valor da minha derivada com x igual a 1. Aqui eu vou mostrar primeiro para o limite como que dá para calcular também, né? Seguindo a formalidade. Tá, vou fazer a mesma coisa. Limite quando h tende para zero, de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Aí aqui você vai calcular o f de 1 mais h na minha função. É o quê? É 1 ao quadrado mais h ao quadrado mais 2. Né? Menos o f de 1 é 1 ao quadrado mais 2, que vai ficar 3. Menos 3, dividido por h. Aí aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que distribuir as contas aí do meu 1 mais h ao quadrado. Então, isso aqui é limite de h indo para zero. 1 mais h ao quadrado é 1 ao quadrado, mais 2h mais h ao quadrado. O mais 2 menos 3 é igual a menos 1, dividido por h. Aqui, no numerador, consigo simplificar 1 com menos 1. Então, meu limite vai ficar igual. Vou reorganizar aqui, h ao quadrado mais 2h dividido por h. Aqui eu não posso calcular ainda o limite, né, porque eu consigo exemplificar essa expressão aqui, o h ao quadrado mais 2h dividido por h. E como eu faço isso? Então, vou colocar aqui, ó, limite quando h tende a zero. Vou separar aqui h, vai ficar h mais 2 dividido por h. Aí aqui eu posso simplificar a divisão, o h por h. E esse limite vai ficar, limite quando h tende a zero, de h mais 2. E esse é um limite que a gente sabe que não é difícil de calcular, só troca o h por zero. Isso daqui só sobra 2. Então,
né, a derivada da função f. Eu não sei, assim, nessa forma de calcular, você não deu a cara da derivada, né? Mas você já deu o valor. Você já calcula direto e você vai obter o valor. Então, quando eu tiver assim uma pergunta, calcular a derivada no ponto tal, né? Se for direto pela definição do limite, você vai calcular o limite e tem que dar um valor, né? Se é diferenciável, né? Então, essa daqui também é um modelo de calcular o derivada em um ponto. Agora, eu vou responder uma seguinte pergunta, né? A ideia é que quando eu comecei pedindo para calcular a derivada, eu pedia que a função seja contínua, né? Então aí você calcula a derivada, se é diferencial você pede condição. Então aí você fica assim, eu posso afirmar que toda função contínua eu consigo calcular a derivada dela, é diferenciável, né? Essa função. Os dois próximos exemplos que eu vou mostrar, vamos dizer assim, prova que essa afirmação é falsa. Né? O primeiro exemplo, que mostra, né, que a função ser contínua não garante diferenciabilidade, né, é a função módulo. F de x ao módulo de x. Né? E não é diferenciável em x igual a zero. Por quê? Qual que é a ideia também falada geométrica disso daí? Porque a ideia de você conseguir... A tangente eu vou fazer bem pequenininha aqui. Né? Eu fiz meio torto. A gente lembra que mais ou menos o esboço do gráfico do módulo é tipo um V, né? Mas tem no zero aqui tem esse quebrado, parecia assim, não parece ser tão suave. Então, a ideia para dizer que a função é diferenciável, né? Pode ser contínua, mas a ideia de você colocar a reta tangente, ela tem que comportar de forma, quando vai mudar para um valor para o outro, tem que mudar de forma suave, como a gente gosta de dizer, assim, né? Então, a ideia aqui, para provar que não é diferenciável, tem que usar as derivadas laterais da função f aí do módulo de x, quando x tende a zero. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá calcular as derivadas laterais à esquerda e à direita. Né? Então, de fato, eu vou calcular aqui o f' negativo de zero, né? É igual ao que? É o limite, quando h tende a zero pela esquerda, de f' de 0 mais h menos f de 0 dividido por h. Isso daqui, vou trocar. F de linha de 0 mais h é o módulo de h. Né? Porque 0 mais h é h, então a função... Pô, não é f' aqui não, não sei porque eu coloquei f' aqui. É f de 0 mais h, então é módulo de h. Então aqui é módulo de h. Esse meu h aqui embaixo também não ficou bonito, pareceu um n. Menos o módulo de 0, que é 0. Então não preciso escrever, dividido por h. Agora aqui, para eu trocar o limite, né, que eu sempre cobrei de vocês e sempre cobro, né, para não esquecer, tem um limite de um módulo que eu tenho que fazer. Olhar para onde que o valor do h está indo. Né? No caso aqui, minha variável que está calculado o limite é o h. Então, como aqui sabemos que o h está indo a zero pela esquerda, isso garante que o h é menor do que zero. E quando h é menor do que zero, a função módulo eu tenho que trocar esse valor, né, essa minha variável, por menos. Então, esse limite aqui é igual h indo a zero pela esquerda de menos h dividido por h. Aí isso daqui, menos h dividido por h, é igual a menos 1. H indo para zero à esquerda de menos 1. Limite de constante é constante. Então a derivada à esquerda, né, de zero da função módulo é menos 1. E à direita? Vamos calcular aqui. O procedimento das contas são as mesmas. Né? Então, vou colocar aqui só o inicial. F de 0 mais h dividido por h.
seguindo o mesmo passo, vai chegar também, que é o limite quando o x tende a zero, o x não, h tende a zero pela direita, ao vício. Limite quando h tende a zero pela direita, de módulo de h dividido por h. E aqui que é a diferença do à esquerda. À direita, quando h vai para zero, o h é maior do que zero. E esse limite eu tenho que trocar, o módulo de h só troca por h. Então é h dividido por h. E h dividido por h é 1. Que vai dar a constante 1. Então eu tenho aqui que a derivada à esquerda e à direita no ponto zero da função módulo. Na esquerda deu menos 1, à direita deu 1. Então, pela lá, propriedade lá dos limites laterais, eu tenho que a derivada indo no ponto x igual a zero não existe, né? Então, essa forma de provar que assim, ó, uma função que a gente sabe que é contínua, já foi provada em aula, né? Mas não é diferenciável em um ponto dessa função aí, no caso aqui do x igual a zero. Outro exemplo aqui também é a função raiz de x, né? Vou colocar aqui. Raiz de x. Tá, se x é diferente de zero, x é diferente de zero não, x tem que ser maior que zero, né, para ter sentido. Né, o domínio da função f de x é x maior ou igual que zero. Mas eu vou ver aqui, né, primeiro, para x maior do que zero. Então vou calcular. Quando h tende a zero, de f de x mais h por h. Vou calcular esse limite aqui. Limite quando h tende a zero, f de x mais h é raiz de x mais h menos raiz de x dividido por h. Tá, então eu tenho que calcular esse limite aqui. Se lembrar das aulas de limite, né? Quando eu tenho a expressão aí, do raiz de alguma coisa menos raiz de outra coisa, né? E no caso aqui da indeterminação zero por zero, usar aquela técnica lá de multiplicar e dividir pelo conjugado aí, do que está no numerador e denominador. No caso aqui eu vou multiplicar pelo conjugado aí do numerador. Então essa expressão aqui eu posso colocar, vou colocar aqui, escrever direito. Isso aqui é igual x dividido por raiz de x. Coloquei pequeno aqui o raiz. A caneta. Raiz de x mais h mais raiz de x, né? E aqui eu vou aplicar a conta. É uma técnica que a gente já aprendeu em sala, né? Em aula. Então, limite h indo para zero. No denominador, por enquanto, eu vou manter, né? Que nem aquela estratégia que eu falei. Denominador é a última coisa que nós vai mexer. Agora o numerador vai ficar como? Então, raiz de x mais h vezes raiz de x mais h vai ficar x mais h. Raiz de x mais h vezes raiz de x vai ficar mais raiz de x vezes raiz de x mais h. Menos raiz de x vezes raiz de x mais h. Menos raiz de x vezes raiz de x mais h. Vou ter que abrir aqui mais um pouco. Menos raiz de x vezes raiz de x, né? No caso aqui o x é maior do que zero, então você tem que é igual a x. Aí tem um sinal de menos, pode esquecer. É igual a menos x. Eu esqueci o parênteses aqui embaixo, fecha. Tá, aqui olhando a expressão que eu posso simplificar. Tá, o x com menos x. O h ainda não vou mexer. E o raiz de x vezes raiz de x mais h, menos raiz de x vezes raiz de x mais h, também eu posso simplificar. Então, isso daqui eu posso escrever assim. H dividido por H. Não tem que ter preguiça na hora de calcular, de escrever.
Muitas vezes passo por passo para não deixar nada passar batido. Então aqui, ó, o H está multiplicando e tem o H dividindo. Então posso dividir. Seria mais ou menos também prestar atenção na estratégia. Primeiro eu faço as contas distributivas, aí eu arrumo que eu consigo simplificar de soma e subtração que está no numerador. Aí depois escrevo a expressão de novo, ver o que sobrou. Aí eu vejo se dá para poder dividir alguma coisa com outra. Né? Que nem no caso que o H dividir para H. Aí vê o que sobrou. Opa, em vermelho não. Então mais ou menos a estratégia de cálculo aí para não cometer erro, eu sempre tomei essa e nunca acabei me ferrando. Né? Então, raiz de x mais h mais raiz de x. Aí aqui também tem que fazer a análise lá do limite do quociente. O numerador é 1, beleza. Né? Não vai fazer nenhum problema. O denominador, o x aí sempre é maior do que 0. Né? Então, raiz de x ali nunca vai dar 0. E o x mais h, sabendo que raiz é contínua, se eu colocar o limite lá dentro e trocar o h por 0, vai dar raiz de x. Então, no denominador, também não vai dar 0. Então, eu já posso trocar aqui direto. 1 vai ficar sobre raiz de x mais raiz de x, né? Que eu já coloquei o limite no denominador. Eu só estou economizando os passos de contas. Isso daqui é igual a 1 sobre 2 vezes raiz de x. Né? Não tomar cuidado aí, no apavoro, o sinal de mais confundir com multiplicação e escrever x. Aí tem livro que exige como gabarito, não pode colocar a resposta do denominador com raiz. Né? Então multiplica e divide por raiz de x, vai ficar 2x, né? E no denominador de raiz de x. Esse seria a derivada. Não tem nenhuma inconsistência, porque x é maior do que 0, então é possível de calcular a derivada da função raiz de x para qualquer, né, x maior do que 0. Então f diferenciável para todo x maior do que 0. Tá, e para x igual a 0? Né? Vamos lá calcular. Deixa eu escrever aqui normal. F. No caso aqui, a derivada da função quando x vai para 0, eu tenho que tomar cuidado porque ela é só positiva, então você tem que calcular a derivada à direita da função indo para 0. Então você tem que calcular f' mais de 0. Né? Ou aqui também pode ser f' de 0 mais, né, o que seria considerado nesse domínio aí a derivada da função f no ponto 0. Então esse daqui é o limite quando h tende a 0 pela direita de f de x mais h, o x é mais h não, agora o x é o 0, né, o 0 mais h menos f de 0 dividido por h. Isso daqui, limite quando h tende a 0 pela direita, f de 0 mais h é h. Então f de h é raiz de h. Raiz de h. F de 0 é raiz de 0. Então não preciso colocar. Então dividido por h. Aqui eu não posso calcular o do quociente porque tem uma indeterminação 0 por 0. Então eu tenho que ver o que eu posso simplificar aqui. Como que eu simplifico essa expressão aqui para ficar melhor? Eu vou escrever o seguinte, ó. Vou colocar aqui melhor para não ficar carregando limite, ó. Eu posso escrever raiz de h dividido por h igual h elevado a meio vezes h elevado a menos 1. Né? Porque o h está no denominador, você troca multiplicando por menos 1. E raiz você troca por meio. Soma dos expoentes, então meio menos 1 é igual menos meio. E isso daqui só coloca meio, que vai ser 1 sobre raiz de h. Então, esse limite aí, eu posso escrever h à direita de 1 sobre raiz de h. Aí você pergunta, mas professor, isso daqui também vai dar para 0 aí no denominador e deu indeterminação. Mas aqui, se a pessoa lembrou da aula de limites, ela vai conseguir resolver, né, usando os teoremas que foi apresentado lá. Na aula de limites, tem lá um teorema seguinte, assim, se eu tenho
uma função no denominador, né, e essa função é positiva e está indo para zero, então eu posso garantir que meu limite de 1 sobre essa função vai para o mais infinito. E é o caso que temos aqui, né? A função raiz de h é maior do que zero, né, quando h tende a zero pela direita, né? Então isso eu posso garantir para aquele teorema lá que foi apresentado em aula. Não coloquei notação, mas sabe? Então a expressão 1 sobre h, né, vai para o mais infinito. Então a ideia aqui derivada indo para um mais ou menos infinito, a gente não considera que é uma derivada que existe. Então não é diferenciável, né? Então f de x igual a raiz de x não é diferenciável em x igual a zero. Tá? Então, assim, você vê que precisa de toda aquela informação das aulas anteriores para poder provar a derivada, né, se algo é derivável ou não. E essa daqui é a pergunta que acabou respondendo, né, que tem função que é contínua e não é diferenciável. Tá? Então, o próximo resultado, né, que eu vou falar assim, e a volta aí. É diferenciável, ela é contínua, né? E aqui eu vou provar para vocês que é verdade. Então, esse resultado aqui que você já pode afirmar, né, se uma função f é diferenciável, em um ponto A, o A está no domínio, né, da função, né? Então f é contínuo em A. Né, lembrar o que é a função é contínua em A, né? Só lembrando aqui, eu tenho que provar, tendo a condição se ela é f diferenciável, eu tenho que confirmar a seguinte afirmação, que limite quando x tende a de f de x é igual a f de A. E é aqui que eu vou usar para vocês aquela outra definição lá de função diferenciável, que era do x menos A no denominador, né? E como que eu vou provar isso daqui para vocês? Eu vou fazer essa demonstração, que eu acho uma demonstração bonita, né, para mesmo que é um curso inicial, né? Mas aparece algumas técnicas aqui de organizar a expressão, somar e subtrair, multiplicar e dividir, né, que muitas vezes a gente vai acabar usando futuramente aí em partes de integral, algumas técnicas também de calcular derivada. Sempre pode acabar aparecendo uma técnica dessa para conseguir escapar de uma conta difícil. Tá, então eu tenho que começar assim, ó. Deixa eu colocar em azul. Eu vou ter aqui a partir do limite quando x tende a de f de x. O que eu tenho que fazer aqui? Né? Eu não sei se vai dar f de a, quero concluir que é f de a. Então, dessa expressão aqui, eu tenho que fazer aparecer o f de a, né? Ou algo que também eu posso usar aqui para calcular, que tenha usar a condição que minha função é diferenciável. E como que eu faço isso? Ó, o primeiro passo aqui, esse já começar com o truque, eu vou colocar depois a nuvenzinha aqui. Justificativa dessa troca. Você olha aqui o seguinte, f de x, eu posso subtrair com f de a e somar com f de a. Não posso? Não importa o valor aí, então eu só estou acrescentando zero na expressão, mas eu vou trocar o zero por menos f de a mais f de a. Aí aqui eu vou olhar. Caramba. Aí aqui, na f de x menos f de a, eu vou multiplicar e dividir por x menos a. Porque aqui, fazendo isso, eu vou conseguir aparecer aquela expressão da diferenciável, né, da função. Aí eu vou poder usar a condição da função diferenciável. Então, isso daqui eu posso escrever como f de x menos f de a dividido por x menos a, né,
x menos a, mais f de a. E eu posso fazer essa multiplicação e divisão, porque o x, quando está indo para a, x é diferente de a, né? Posso, pois, x é diferente de a. Tá, então, esse limite aqui eu posso escrever assim, ó. Limite quando x tende a de f de x menos f de a, dividido por x menos a, vou colocar em parênteses aqui, vezes x menos a, mais f de a. Aqui eu vou separar o limite para soma, né? Então eu tenho limite quando x tende a primeira expressão é o f de x menos f de a, dividido por x menos a, vezes x menos a, mais limite quando x tende a de f de a. Tá. Aqui eu vou conseguir separar essa multiplicação limite, porque a expressão f de x menos f de a dividido por x menos a é a expressão quando eu calculo o limite da derivada do f no ponto A. Então, esse limite existe. E também o x menos a eu consigo calcular também. É um limite existente. Então, eu posso separar o limite aí para multiplicação. Então, aqui eu tenho que limite, quando x tende a de f de x menos f de a dividido por x menos a. Vou colocar aqui aqui, vezes o limite quando x tende a de x menos a. O limite de f de a é uma constante, então fica f de a. Agora vamos calcular essa expressão aqui. A primeira, né, isso daqui é a definição da derivada de f no ponto A. Então aqui é f' de a. O limite de x menos a quando x tende a é zero. E somo o f de a. 0 vezes a derivada de f de a, então é 0, só sobra f de a. Então conclui o quê? Né? Ou seja, o limite quando x tende a de f de x é igual a f de a, provando que f é contínuo em a. Você vê como, assim, não é, inicialmente não é não tão trivial, mas também é bonito. É uma técnica não tão complexa, mas é legal de ver isso daí. Também ajuda vocês também a criar um portfólio de técnica que pode ser usado para fazer alguma conta, né? Se eu posso somar, subtrair com o que eu achar conveniente, se eu posso multiplicar ou dividir em alguma conta que eu achar conveniente. Então, o que eu provei para vocês, né? Então, assim, ó, se a função é contínua, não garanto que ela é diferenciável, mas se a função é diferenciável, eu garanto que ela é contínua. É a derivada da constante. Teorema. Então, todo mundo tem que saber, né, se f de x é uma constante aí, né, para todo x aí pertencente ao domínio de f. Então, eu vou já apresentar para vocês a notação de Leibniz, né? F de x, que ele denota assim a forma de diferencial de f na variável dx. Então você está derivando a função f na variável x, que eu posso escrever também assim, que é a minha função constante. Isso daqui vai ser zero, né? Então, por que isso é válido? Isso daqui eu vou demonstrar, porque não é tão difícil de calcular, né? Você vendo aqui, ó, derivada da função f, aqui no caso constante, eu posso escrever também assim, tá? df dx. Aí no caso aqui é o limite, quando x, o h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá, minha função constante, f de x mais h, não importa o valor, função constante sempre vai ser ela mesma, né? Então é igual a c. Vou colocar aqui o limite novo. O f de x também, função constante, é a mesma.
Aí eu tenho no numerador primeiro que eu vou arrumar ali, a soma C menos C. Dá 0. Né? Olhando dentro aqui, é 0 dividido por H. Eu não estou calculando o limite ainda. Só estou calculando o que tem dentro da expressão. Né? Não vai querer atropelar, calcular o limite antes, assim, eu troco lá no denominador, coloco 0 por 0 e acabou. Não, não é. Aí fala que é indeterminação. Não, eu estou arrumando a expressão primeiro. Então, 0 dividido por H é 0. Limite de H para 0, de 0, que é igual a 0. Então, derivado de qualquer constante é 0. Então, assim, dependendo quando aparecer a expressão. Né? Eu vou colocar exemplos aqui. Parece ser ridiculamente simples, mas não é ridículo. Mas quando aparece notação. Se eu for calcular minha função f de x igual a π. Qual que é a derivada dela? Posso denotar assim. 0. Eu estou numa outra situação calculando uma função. Minha função, eu chamo ela da letra S. E está sobre a variável t. E a cara dela aqui deu raiz de 3. No caso aqui foi calcular lá, não vai mudar muito e deu a constante. Vou calcular a derivada dela, como eu denoto? Eu posso denotar assim, ds dt, vai ficar 0. Né? Ou também, S' de t igual a 0. Também as duas formas que podem denotar. Outra situação, se eu tenho uma função u de x, minha função exponencial elevada a 100. Aí a pessoa assim, nossa, professor, será que eu tenho que aplicar alguma regra? Não, exponencial elevado a 100 já é uma constante, não tem variável ali que está no exponencial. Né? Muitas vezes a pessoa, quando vai aprender, mais para frente eu vou depois apresentar a derivada da exponencial, aí a pessoa quer aplicar a regra lá da exponencial e acaba fazendo errado. Então, quando tem aqui exponencial de alguma coisa, vou derivar isso daqui, é constante, então é 0. A linha aqui é 0. Tá? A próxima regra, essa não vou apresentar a demonstração porque é um pouco complexa, envolve binômio de Newton, aí tem um monte de contarada e também vai tornar a aula cansativa e não é o sentido, meu objetivo dessa aula. Né? Eu quero mais vocês aprenderem como que usa as propriedades. É a regra da potência que fala. Né? Aqui, né, a notação, vou chamar aqui se uma função x elevado a n, né, onde aqui eu vou colocar n. No caso aqui posso considerar os reais aqui diferente de 0, né? Então a derivada dessa função vai ser c desce a potência n e na potência do x c subtrai 1. Essa seria a derivada da função x elevado a n. Né? E também aqui, né, desde que também x for diferente de 0, né, se acaso o n for menor do que 0. Né? Daí não teria sentido de calcular a derivada da função quando a potência é negativa, aí a função é 1 sobre x elevado a menos n, né? Então aí não tem sentido calcular denominador de 0. Tá? Como que eu vou? Usando essa regra aqui, eu vendo. Tá, tem minha função f de x igual x elevado a 5. Tá, tem minha potência, é 5. Então, vou calcular a derivada dela. Vou colocar aqui, vou variando a notação para vocês se acostumando. Né? Derivada de f em relação a x. Desce o 5. Escrevo x e subtrai 1 na potência. Então, df dx é igual a 5x elevado a 4. Tá. Mas se tiver uma outra notação, y, quando aparece assim, dou a expressão y elevado x elevado 1 sobre x elevado a quarta. Aqui para derivar,
é melhor você trocar a fração, né, com x elevado a uma potência. E a gente sabe que 1 dividido por x elevado a quarta, eu posso escrever como x elevado a menos 4. Né? Então, na hora de calcular a derivada aqui, é melhor você calcular, escrevendo a expressão como x elevado a menos 4, linha. E aqui segue a mesma regra. Pega o 4, desce, né, multiplicando aí você pega o menos 4, subtrai com menos 1. Muitas vezes a pessoa quer calcular rápido, né, e quando é positivo, beleza, é fácil subtrair menos 1, mas muitas vezes a pessoa calcula rápido e a potência é negativa e acaba somando ou subtraindo, acaba somando 1 ao invés de subtrair 1. Né? Então aí a pessoa acaba confundindo aqui. Então, vai ficar menos 4x elevado a menos 5. E essa expressão é menos 4 dividido por x elevado à quinta. Tá? Ou se tivesse estudando aí, isso daqui é uma notação em física, sei lá. A função R, resistência no tempo, pode ser, por exemplo. Mas aí a resistência está determinada aí pela função t ao quadrado. Aí eu quero saber, né, o coeficiente angular aí da tangente. Depois eu vou falar na aula futuramente, que seria a taxa de variação ou coisa assim, que na aula de aplicado eu vou apresentar mais esse tipo de situações. Você vai ter que denota o R linha de t é igual 2 elevado a t2 menos 1 é 1. Outra situação que é trivial, se eu colocar y igual a x. Opa. Careta aqui pifando. Ué. Deixa eu ver porque que tá pifando. A pilha eu troquei. Agora voltou. Y igual a x. Também vale. Desce 1. Potência mais vai subtrair. Vai ficar o y' igual x elevado a 0, que é igual a 1. Né? Então, essas são, a priori, aqui as primeiras derivadas básicas. Esse daqui eu gosto, legal, que é mais fácil de memorizar. Então, sejam duas funções diferenciáveis. Funções diferenciáveis. Né? E duas constantes aí, A e B, pertencente aos reais. Então, isso daqui, a função A vezes F mais B vezes G é diferenciável. E na hora de calcular a derivada, vou escrever aqui nos dois moldes. Aqui eu vou colocar na variável x, a de f mais b de g aplicado em x é igual a vezes a derivada de f em relação a x mais derivada de g em relação a x. Ou, na notação de Newton, né, se eu colocar aqui AF mais BG' de x é igual a F' de x mais BG' de x. Então a demonstração disso daqui também não vou delongar, porque calcular limite você vai abrindo, organizando, soma, subtrai, então vai ser quase o mesmo objetivo quando eu provei ali de função diferenciável é contínua. Então vai ser quase repetindo técnicas do mesmo, né? O mais do mesmo. Tá, aqui, nesse caso, aplicando aqui, né, exemplo. Esse caso B igual a 0, então aqui a diferencial de AF, né, que fala que eu tiro a constante, né, a diferencial de F dx. Né, que muitas vezes separa para cada um, depois faz para soma, subtração. Se eu quiser garantir por subtração também, eu pego B um valor negativo. Né? Então pego B igual a menos 1, né, o A1 e o B menos 1. Você tem aí a propriedade também com subtração. Então essa daqui é um pouco mais geral, já simplifica
várias situações ao mesmo tempo. Também essa daqui, se você colocar de forma, pegar uma somatória finita aí, você pode aplicar a quantidade de vezes necessária dessa somatória. Você vai de 2 em 2, vai aplicando, você consegue distribuir por todas dessa da soma. E aqui, tipo, de uma forma mais objetiva, e você pode concluir também, né? Se eu dou um polinômio, vou colocar aqui um polinômio genérico. Vou colocar aqui an, x elevado a n, mais an menos 1, x elevado a n menos 1. Vou seguindo, tenho o a2x ao quadrado, mais a1x, mais a0. Um polinômio genérico aí. Aí para calcular a derivada dele, né, usando esse teorema anterior, eu posso separar tudo para soma, distribuir aí e tirar a constante para a derivada. Então, isso aqui direto eu posso fazer o seguinte. an vezes x elevado a n', an menos 1, x elevado a menos 1'. Vou seguindo aí para todos que tem, né, só repetindo o mesmo processo. A2 x ao quadrado', mais a1 x', mais a0 vezes 1', né, que é o x elevado a 0. Aqui, o an mantém, aí eu sei calcular já os x elevado à potência, né? Então, já vou colocar aqui na frente para ficar melhor. Então, eu tenho que o primeiro é n, a n, x elevado, mas a potência tem que subtrair 1. O outro é a mesma coisa, você desce a potência, n menos 1, a n menos 1, x elevado, n menos 1 com menos 1 é n menos 2. Vou seguindo mesmo com todos os coeficientes aí com x elevado à potência. No 2 é 2, a2, 2 menos 1 é x. O derivado do x é 1, mais a1. Derivada da constante é 0. Então, esse procedimento aplicando o teorema anterior e também o da potência, né, você consegue calcular já polinômio. Né? Vamos pegar outra situação também, como seria você já dando números. Vou colocar aqui g de t, né, t à quinta, mais t ao quadrado, menos 3t, mais 2. Tá, vou calcular a derivada da função g na variável t. Então, já posso ir direto. O 5 desce. Subtraindo 1 de 5 é 4. O 2 desce. Fica t, subtraindo 2 de 1. O menos 3t só sobra menos 3. E o 2 esquece. Então, calcular a derivada de polinômio vai ficar agora até mais fácil usando essas últimas duas. Se fosse outra função um pouco mais complicada, depois eu vou apresentar assim, as funções complicadas que seriam seno, cosseno, tangente, logaritmo, exponencial, aí você vai separando cada caso. Mas isso daí eu vou trabalhar mais na próxima aula. Tá? Então, por enquanto, hoje só vai ser nessas partes de polinômio aqui nesses casos básicos. De derivada, que eu vou falar derivada, como calcular a derivada de produto de duas funções. Tá, então, além desse que eu já apresentei agora, outro também que eu vou considerar propriedade básica, né? A derivada do produto. Vou escrever na notação FG por enquanto, né? Sejam FG funções diferenciáveis. Em x, num ponto x aí, não importa. Então, o produto é diferenciável, produto dessas funções. E para calcular, vou escrever nas duas notações aqui, as notações de Leibniz. Aqui, f vezes g de x é igual, você deriva
a primeira, multiplica pela segunda função, depois você pega a primeira função, multiplica pela derivada que está sendo multiplicada da segunda função. Ou seria na notação também de Newton. É igual f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x. As duas notações aí para lembrar na hora de produto de uma função. Tá, eu já vou começar direto também. Provar isso daí formalmente é também através de limite, mas é só conta que não precisa ficar perdendo tempo na aula, né? Então eu vou calcular, o que importa, que eu quero que vocês saibam é olhar uma função e saber separar e aplicar esse teorema. Tá, vamos pegar aqui. Vou deixar isso daqui já para enxergar, mais fácil exemplo. Vou pegar essa função f de x igual 1 sobre x mais 2, né? X ao quadrado menos 1. Aqui, para calcular, tem um multiplicado da função 1 sobre x mais 2 e x ao quadrado menos 1. Se quiser distribuir, fazer a conta e tentar calcular, também dá. Mas eu posso já economizar um tempo aqui, já tenho uma multiplicação, eu posso já aplicar a derivada, a propriedade da derivada do produto. Então, como que eu vou calcular isso daqui? Para poder você calcular, você é bom sempre inicialmente colocar na sua visão, vou determinar duas funções. Aqui eu vou usar outra letra, né? Vou colocar u de x. Essas letras u e v de x que eu estou colocando aqui é mais porque eu coloco na tabela que eu vou entregar para vocês depois, né, das propriedades de derivadas. Eu gosto de usar a letra u e v para não ficar sempre viciado em f de e fg de x, né? Então aí a pessoa fica só com fg, aí quando aparece outra letra a pessoa fica bugada na hora de calcular a derivada. Então por isso que eu gosto de colocar u e v. Então eu começo enxergando aqui, vou chamar essa função u de x, né, 1 sobre x mais 2, e a v de x como x ao quadrado menos 1. Tá, então se eu for calcular a derivada dela, né, eu teria que calcular a derivada da primeira, vezes a função segunda, que é o v, mais pegar a primeira função, multiplicar com a derivada da segunda. Então isso daqui quer dizer o quê? Vou escrever agora, calculando. Então, 1 sobre x, para ficar mais fácil, vou escrever como x elevado a menos 1. Depois, aqui, mais 2. Linha, vezes o v, que é x ao quadrado, menos 1. Mais x elevado a menos 1, mais 2, vezes x ao quadrado menos 1, linha. Você abre isso daqui. Aí agora eu vou calcular as derivadas. Tá, a derivada de x menos 1 mais 2, então eu vou calcular a derivada de x elevado a menos 1. Vai ficar menos x elevado a menos 2. Né, que é o menos 1 subtrai menos 1 e desce menos 1, fica isso aí. O 2 constante fica quieto. Então, vezes x ao quadrado menos 1. O x menos 1 mais 2. Derivada de x ao quadrado menos 1. Né, vai ficar 2x, derivada constante 0. Só sobrou 2x. Agora aqui, para poder ajudar a simplificar, eu posso dar uma... distribuir as contas aí. Já terminei a derivada, então vou distribuir. Então, menos x ao quadrado, menos 2 vezes x a 2, vai ficar menos 1. Eu estou fazendo essa multiplicação aqui. Menos x elevado a menos 2 vezes x ao quadrado. Aí você soma as potências, menos 2 com 2 dá 0, então sobra 1. E menos x elevado a menos 2 com menos 1 vai ficar mais x elevado a menos 2. E o outro aqui vai ficar 2x vezes x elevado a menos 1 é 2 mais 4x. Só arrumando aqui o que faltou, tenho menos 1. Aqui eu posso tirar já os parênteses. Não tem problema aqui, vou tirar os parênteses. Deixa eu pegar aqui. Só falta somar o menos 1 com 2. A minha função vai ficar, vou voltar aqui e devolver o x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, mais 4x,
mais 1. Essa seria a derivada da minha função, usando aí o produto, né? Ao invés de também, se quiser, vou abrir, eu acho mais fácil, eu quero abrir tudo, distribuir e depois calcular. Também pode fazer. Então, o método para calcular uma derivada de uma função não fica muitas vezes restrito a uma propriedade. Tá? Vou pegar um outro aqui. No caso aqui que eu vou pegar, eu comecei com 2. E se tiver uma multiplicação de 3 funções, ou até 4, assim, quanto que tiver, você vai seguir sempre esse procedimento. Eu vou começar aqui com 3, mas as outras seguem igual. Vou colocar x elevado a menos 2, né? X ao quadrado mais 2 aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou separar primeiro duas funções. Eu posso separar essa daqui com essa daqui. Se eu quisesse também, eu poderia separar. Também não faria diferença. Deixa eu colocar aqui o que eu paguei. Professor, e se eu quiser usar esse daqui como V de x e esse daqui como U de x? Também pode, não importa. Só seguindo as regras para calcular a regra do produto, aqui vai ter que aplicar 2 vezes. Certinho, não tem problema. Eu vou fazer o primeiro caso, né? Só para vocês verem como que é. Caramba. Aqui eu vou chamar meu U, meu V, né? Então eu tenho que y' é igual U' vezes V mais U vezes V'. Então estou aplicando a regra aqui. Aí o y' aqui usando. Então vou escrever, vai ficar 4x 1 menos x elevado menos 2 linha vezes x ao quadrado mais 2, né, mais 4x 1 menos x vezes 1 menos x elevado a menos 2 vezes o x ao quadrado mais 2 linha. Aí agora eu vou calcular a derivada. Aqui, ó, eu tenho a derivada de 4x vezes 1 menos x elevado a menos 2. E aqui é um produto também. Eu já tenho que aplicar aqui de novo a regra do produto. Então isso daqui vai ficar 4x linha vezes 1 menos x elevado a menos 2 mais 4x vezes 1 menos x elevado a menos 2 linha. Tudo isso aqui está multiplicado por x ao quadrado mais 2. O outro aqui já vou calcular a derivada. 4x, vou manter aqui que não estou derivando. Derivada de x ao quadrado mais 2, né? O 2 desce, aí x, 2 menos 1 fica 1. O constante 2, 0, então só fica 2x. Agora vamos calcular as outras aqui no começo, continuando. Derivada de 4x, 4. A derivada de 1 menos x ao quadrado, 4x repita aqui. Então, menos 2 desce. Então, com menos 2 com menos vai ficar mais 2. X elevado a menos 2 com menos 1 fica menos 3. X elevado a menos 3. Aqui fecho vezes x ao quadrado mais 2. Agora vou abrir ali a multiplicação, né? Vou colocar, posso até manter, só vou arrumar aqui o 2x com 4x. Vai ficar 8x ao quadrado. Não vou distribuir mais do que isso não. Deixar aqui sim, desse jeito mesmo. Aqui eu só vou reorganizar. 4x, né? 4 aqui eu vou manter. Só vou fazer essa multiplicação do 4x com x menos 3. Vai ficar o 4 vezes 2, 8. X com a potência 1 menos 3 vai ficar x menos 2. X ao quadrado mais 2. Mais 8x quadrado. 1 menos x menos 2. Aí aqui ainda, se quisesse escrever de novo, que tem o 4 aqui com 8, né? Vai ficar 8 vezes 4 é 32, é isso? É isso, eu não estou esquecendo.
isso 32 menos x elevado a menos 2 vezes x elevado a menos 2, x ao quadrado mais 2, 8 vezes x ao quadrado, 1 menos x menos 2. Aqui eu posso sim, eu vou parar aqui só para não ficar desenrolando, né, abrindo mais conta, mas você pode ir indo continuando até simplificar o máximo possível. Se eu simplifiquei e achei que está conveniente, eu posso também deixar aqui. Derivada quociente. Então aqui no caso duas funções diferenciáveis, em x, e a condição aqui, o g de x é diferente de zero, né? Então a função quociente entre f e g, né, que eu estou colocando g no denominador, é diferenciável. E para a hora de calcular, esse daqui eu vou colocar só na notação de Newton. Então você pega a derivada do numerador vezes a função no denominador, menos função no numerador vezes a derivada do denominador, tudo isso dividido pela função do denominador elevado ao quadrado, né? Então, essa é outra regra, né, básica aí de derivada. Tá, eu vou colocar alguns exemplos aqui antes de para encerrar a aula, né, como aplicar essa derivada do quociente. Vou colocar aqui primeiro, deixar aqui a notação e colocar um exemplo. Vou pegar a seguinte função aqui, f de x, x ao quadrado menos 1, dividido por 3x menos 7. Tá, então eu tenho aqui minha função numerador, vou colocar aqui como u, minha função denominador, colocar como v. Aí como seria aplicar a regra do quociente nessa situação? Então, o f' de x é igual a u' de x vezes o v de x menos u de x vezes o v' de x dividido pela função v de x ao quadrado. Só estou trocando as letras, mas é a forma que você tem que visualizar quando você vê a função. Tá, então agora eu vou escrever isso daqui usando as funções que eu estou pedindo. Então, f' de x vai ser o quê? X ao quadrado menos 1 linha. Aqui nessa do quociente, eu gosto de usar mais linha para não ficar tão carregado. Porque se eu usar a notação de Leibniz aqui, tipo, ela fica uma expressão grande e um pouco carregada e pode gerar confusão na hora de visualizar. Então, aconselho muitas vezes quando você for calcular a derivada de um quociente, né, usar a notação aí de Newton, que fica mais tranquila. Aqui a função v é 3x menos 7, menos u é x ao quadrado menos 1, e a função v é 3x menos 7, linha. E divido por 3x menos 7 ao quadrado. Tá, não vai fazer a loucura, né? A pessoa vê assim, nossa, eu estou calculando aqui, aí a pessoa quer pegar e quer cortar aqui com isso daqui. A pessoa quer levar um bicuda na prova mesmo, quando faz um bagulho desse. Porque não, uma coisa tem nada a ver com outra. Porque aqui, no numerador, eu tenho uma soma para resolver primeiro. Eu não posso resolver na fração a divisão primeiro e depois a soma que está dentro. Né? Se eu não sei se tem então exemplificar. Ainda aqui é derivada. Né? Não tem sentido nenhum calcular, tem a ordem de você calcular as coisas certas. Então aqui primeiro que você tem que calcular as derivadas, né, que está ali. Depois você calcula na ordem a multiplicação que tem que se fazer no numerador. Aí vê o que tem soma e subtração para fazer. E por último, para você ver se dá para simplificar, fazer a divisão, né, que seria a ordem
de calcular. Então toma cuidado muitas vezes na hora da conta. Se você atravessar uma dessas ordens, você vai acabar errando os cálculos. Então aqui eu vou calcular a derivada primeiro. Vou escrever aqui embaixo que eu vou repetir, não vou mexer, é o 3x menos 7 ao quadrado. A priori não precisa abrir, se quiser abrir também não vai ser o desencargo, mas a ideia primeiro eu tenho que calcular a ordem assim, a derivada, depois eu organizo o numerador e depois eu vejo se é possível fazer simplificação com o denominador. Derivada de x ao quadrado menos 1, então eu desço 2, vai ficar 2x. Então tem 2x vezes 3x menos 7. Aqui é o x ao quadrado menos 1. Derivada de 3x menos 7, derivada de 3x é 3, derivada de 7, a soma aí é 0. Então só fica 3, multiplicado por 3. Aí aqui agora eu vou organizar o que está no numerador. 2x vezes 3x menos 7, vou multiplicar e vai ficar 6x ao quadrado, menos 14x. O 3x multiplicando aí eu tenho sinal de menos, então tem que tomar cuidado também com o sinal de menos. Então menos 3 vezes x ao quadrado vai ficar menos 3x ao quadrado. O menos 3 vezes menos 1 vai ficar mais 3. Dividido por 3x menos 7 ao quadrado. Aqui, f de linha de x. Eu tenho que ver o que dá para simplificar no numerador. 6x ao quadrado com menos 3x ao quadrado fica 3x ao quadrado. Menos 14x não preciso fazer nada. Mais 3 dividido por 3x menos 7. Ah, professor, ao quadrado, né? Ah, professor, posso simplificar alguma coisa? Não, você vai perder tempo, quebrar a cabeça. Se quiser abrir também, o denominador abre, mas não vai conseguir simplificar mais nenhuma coisa. E aqui você já pode parar. Você consegue calcular, né, a derivada de uma função quociente quando for pedido. Igual